Glória a Deus. Amados do coração de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos, antes de mais nada, eu quero justificar a ausência de minha esposa, tá bom? Nossa amada irmã, amanhã ela vai se submeter a uma cirurgia, tá bom? Eu peço oração aos nossos amados. Mas também é aniversário de minha mãe hoje, tá bom? Eles ficaram lá comemorando, né? Mãe, a senhora me libere aí, porque eu tenho um compromisso ali, tá certo? Então, foi por esses dois motivos pelos quais, né, minha esposa não pôde vir. E eu quero pedir perdão à igreja e ao pastor. Estou perdoado? Amém? Não é porque é de comum trazer a esposa. Estou perdoado? Amém, querido. Graças a Deus. Trago aqui a paz do Senhor na congregação na qual o Senhor nos deu a incumbência de aprendermos juntos com os irmãos. E eu quero não ser cansativo a você, tá bom? Mas eu te convido, por favor, só mais uma vez, ficamos de pé. E abramos o texto esse no qual o nosso pastor leu. Meu pastor, muito obrigado pela confiança. Nossa amada irmã, pela confiança de nos ceder o púlpito da igreja. Mas eu quero aprender com os irmãos nesta noite. Não tenho intenção nenhuma de trazer ou doutrinar a igreja, já é bem doutrinada, é bem ensinada, apenas uma reflexão para os nossos corações, para a minha vida, para a sua vida, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Lucas, capítulo número 7, foi o texto que foi lido. Os irmãos me acompanham, tá bom? Vou ler um pouco mais rápido, alguns versículos. E o versículo 36 do capítulo 7 de Lucas diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo lhe disse: Tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. E esta regou-lhe os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem pode dizer amém? Podemos assentar, queridos. Amados do coração de Deus, trata-se de um culto de família. E eu quero falar, embora os irmãos já ouviram, tenho certeza, inúmeras mensagens sobre esse texto. É por isso que eu amo e admiro as Escrituras Sagradas, porque é uma fonte inesgotável. Tenho certeza que o nosso pastor, fico até sem jeito, né, de ministrar perto desse homem, mas eu tenho certeza que ele já ministrou muito bem sobre essa passagem. Nós temos muitas lições aqui. Eu quero te convidar, queridos, a nós falarmos, a nós meditarmos e usarmos a Bíblia para nós fazermos aqui, deixa eu chamar a atenção, para nós olharmos através da Escritura Sagrada. Eu quero te fazer um convite para nós voltarmos no tempo e visitarmos algumas casas, que essas casas nos trazem algumas lições. Depois eu quero voltar para o texto, mas sem sair do assunto no qual o Senhor propôs no nosso coração. Vivemos, queridos, um momento de turbulência como nunca. Turbulência essa na
área da política, da economia, da segurança, da saúde. Vivemos um período em que a igreja ela está sendo atacada, afinal, com muita propriedade, o escritor da revista da Escola Bíblica Dominical fala sobre isso, né? As sutilezas, os ataques à igreja. E nós vivemos em uma sociedade, queridos, que a igreja ela foi chamada, eu sempre digo isso, se o Senhor tivesse nos chamado para um parque de diversões ou para um piquenique, o Senhor Jesus nos teria dado uma garrafa ou 1 litro de Coca-Cola e 2 hambúrguer, mas não. O Senhor nos chamou para uma batalha. E quando Ele nos chama para uma batalha, Ele nos dá o escudo da fé, não é assim? O capacete da salvação, a espada do Espírito, nos calça com o evangelho de preparação da paz. Eu louvo a Deus porque Jesus, Ele nunca nos enganou. Chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, são poucos os que se salvam. A priori, Jesus nem disse que era muito nem pouco, porque se Jesus dissesse que eram poucos, eu poderia pensar, então não dá para mim, eu vou desistir. Se Jesus falasse que era muito, algumas pessoas poderiam pensar, se são muitos, então eu posso brincar, não posso levar o evangelho a sério, posso levar a minha vida de qualquer jeito e de qualquer maneira no final estou salvo. Mas a priori, Jesus disse que nem pouco, nem muitos, mas seguindo o discurso ou o seu discurso, o nosso amigo Jesus vai dizer assim: porfiai, ou lutai, pelejai, por entrar pela porta estreita. Não é assim? Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele. Então a igreja mudou as épocas, as estações, mas a luta, a batalha da igreja, da família aqui na terra, ela continua ainda. Não estou aqui pregando para super crente. Há momentos que está tudo bem na sua casa, há momentos que tudo vai bem. Até o hino da harpa que diz que pelo amor de Deus bendito vai tudo bem, não é? Seu amor é infinito, tudo está bem. Há momentos que o sorriso está de orelha a orelha, há momentos que você fala com Deus, Ele responde logo, há momentos que está tudo bem financeiramente, na saúde, na família. Mas, queridos, há momentos que não. Há momentos que a enfermidade bate a porta. Deixa eu contar aqui para os irmãos, estamos aqui a primeira vez e eu quero ter esse privilégio de contar para vocês. Nosso pastor sabe disso. Há 2 anos atrás, na primeira onda da pandemia, eu estava com 3 meses, 4 meses, pastor, que havia assumido a congregação e foi acometido da enfermidade e fui levado para vários hospitais. E eu estava no Hospital do Coração, 30 de maio, o dia que eu estava comemorando 25 anos de casado com minha esposa. Olha onde é que eu estava. Sentado ou deitado no seu colo, sem ar, sem força, sem poder ficar em pé. E estava ali esperando ser atendido. O que acontece? Chega uma senhora para mim, que eu não a conheço, percebi que ela trabalhava na repartição, porque ela entrou em uma das salas, abriu a sua porta, veio de lá com um pedaço de papelão, começou a me abanar, e olhou para mim e disse assim: ei moço, tá ruim a coisa aí, não tá? E eu, como é que responde? Não tinha ar, não conseguia falar. A minha esposa, ele não está bem. Ela começa a me abanar e diz assim: Deus tem um propósito na tua vida. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas a obra que Ele tem contigo naquele lugar, tu ainda vai terminar. Você não vai ficar aqui. Você crê em Deus? Sim, creio. Quase não digo, mas creio. Pois Deus tem uma obra na sua vida. Aquela obra que Deus lhe deu, você vai continuar. E realmente não fiquei ali, meus irmãos. Passei por outros hospitais, 7 dias internado, quase que 8. Deus me deu vitória. Eu estou aqui para contar a vitória, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que Jesus continua salvando, libertando, para dizer que o poder de Deus não tem prazo de validade, Ele continua o mesmo. O Senhor continua salvando, libertando, ajudando, fortalecendo, abençoando, entrando com providência em causas perdidas. É por isso que nós o louvamos. É porque eu sou um pouco mais velho, tenho quase 100 anos, mas no meu tempo, na década de 80, tinha um hino do Cícero Nogueira, é o novo, que diz assim: é no caminho estreito, é pelas noites escuras, é pela sombra da morte, na mais completa amargura. Quando o homem diz não tem jeito não, quando o remédio não cura, quando os recursos se acabam, quando os amigos se vão, Deus se levanta e age, luta e vence por ti, muda o curso da história e até tua derrota transforma em vitória. Você crê nisso? Queridos,
Por favor, peça a chave, peça licença à casa do nosso amigo Jessé, o belemita, e visitemos essa casa agora, que se encontra ali, queridos, na clássica passagem de 1 Samuel, capítulo de número 16, a primeira casa que você vai visitar, e a última vai ser dessa mulher que nós acabamos de ler. A primeira casa que você vai visitar é uma casa bem conhecida, uma casa que havia homens fortes, robustos, bonitos, inversamente proporcional a esse que vos fala. Havia homens experientes, homens de guerra. Mas também, queridos, o que me chamou a atenção naquela casa, que chamou a atenção, pastor, mas entre tantas casas, poderíamos falar de várias casas que chamaram a atenção na Bíblia, mas o que me chama a atenção, eu escolhi apenas 4, porque o tempo, eu quero remir o tempo. Mas quando eu olho para a casa de Jessé, eu vejo aqui, queridos, quando o nosso amigo Samuel, ele vai ali, todos nós conhecemos, ele vai visitar aquela casa com o intuito de escolher um rei, escolher um substituto para Saul. Ele começa a olhar, infelizmente, às vezes nós corremos o risco de olharmos somente para aquele que está nos nossos olhos, e o que enquanto aqueles homens chegavam e chamavam a atenção de Samuel pela sua aparência, havia um que chamava a atenção de Deus, não pela sua aparência, mas sim pela sua essência. É claro e evidente que eu não estou aqui condenando a aparência, afinal Deus nos fez, glória a Deus por isso. Mas não estou aqui condenando a aparência, apenas dizendo o seguinte, que nós peçamos ao Senhor, que a nossa família, que eu e você, que o nosso ministério, que o nosso chamado, que a nossa casa, que a nossa igreja, que o nosso pastoreio, aquilo que o Senhor Ele nos incumbiu de fazer, não vem apenas ser de aparência, mas que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque obreiro se levanta, obreiro nós podemos trazer um curso e daqui a 6 meses temos obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, não é assim? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que adorador não tem um curso de adorador, sabe por quê? Porque o Senhor Ele não levanta nem consagra adorador, o Senhor procura adorador, porque é diferente. Aí quando eu olho, querido, eu vejo aqui um rapaz que quebra todos os protocolos, quando disseram o seguinte: ei, ainda falta mais um, falta mais alguém. Aí sabe, queridos, quando nós pensamos o seguinte, aquela coisa que é insignificante, que nós chamamos de nada, em outras palavras, vamos dizer assim, não, só tem um, mas é menino. Em outras palavras, não perca tempo com ele, ele está lá na malhada, está por trás das ovelhas. De maneira nenhuma ele vai preencher os requisitos que você quer. Se esses não preencheram, estou aqui parafraseando, né? Imagine aquele. Mas a Bíblia nos diz que o nosso amigo Jessé, quando ele fala sobre isso, né, o nosso amigo Samuel vai dizer o seguinte, tocado por Deus, assim, mande chamar o rapaz. Só nos assentaremos à mesa quando ele voltar, não é assim? Só comeremos, na linguagem cearense, a janta, quando aquele rapaz voltar e se sentar à mesa. Pastor, onde que você quer chegar? É que peçamos ao Senhor, meu irmão, minha irmã, você que é pai e mãe, você que faz parte da família do Senhor, que na nossa casa não haja acepção de pessoas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu tenho 3 filhos, um com 25, um com 27, outro com 24, e queridos, o meu sonho é que fosse um menino, inclusive até o nome dele é Jessé. Se tem algum Jessé aqui, parabéns, você tem um nome bonito. Então, querido, quando os outros nasceram, que já ficaram adultos, e um dia conversando comigo, a minha filha do meio disse assim: pai, quer dizer que o senhor só gosta mais do Jessé do que da gente? Eu disse: não, meu filho, eu aprendi a amá-los igualmente. Pastor, onde é que você quer chegar? Aqui às vezes, irmãos, nós corremos o risco de amar mais um e esquecermos mais do outro. Não, se nós tivermos 10, amamos os 10 da mesma forma. Se é só um, pastor, mas ele é trabalhoso, mas é nosso filho. Pastor, mas ele me dá trabalho, eu sei disso, é uma bênção. Ei, irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa, menino só presta para 2 coisas, fazer raiva e fazer falta. É bênção de Deus. Então te convido a você olhar na casa de Jessé, e quando Jessé, nosso amigo Jessé, vai apresentar os seus filhos, Samuel vai dizer: certamente é esse, certamente é aquele. Aí você conhece aquela frase, já até de olho fechado, quando nosso amigo Samuel é chamado a atenção por Deus, quando ele disse: olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, o homem vê que está aos teus olhos, porém eu vejo que está no coração. Então, meus amados, meus queridos, a primeira casa que eu te convido, que você já passou por ela, é uma casa que, se você olha, é uma casa de aparência, mas já estava faltando um
que representava a essência, que representa, meu querido, a essência da igreja. Eu sempre costumo dizer isso. Nós não fomos chamados para sermos famosos, nós fomos chamados para sermos crentes. Nós não fomos chamados para ser aplaudidos, nós fomos chamados para servir ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A igreja não foi chamada para ser, irmãos, sair a última nota nos jornais, nos tabloides da Inglaterra. Não, a igreja, eu e você, fomos chamados a família para lutarmos pelos nossos ideais, lutarmos pela sua família. Irmãos, há um confronto. Você manda o seu filho para o colégio e ele volta com inúmeros ismos da vida. Vocês sabem aí os ismos que prejudicam a igreja do Senhor. Mas, querido, peçamos ao Senhor: Senhor, blinda o meu filho, guarda a sua mente, o meu esposo e minha esposa, Senhor, porque nós te servimos, nós não abrimos mão dos nossos preceitos. Sabe por quê, irmãos? Porque certa vez Jesus chama os discípulos, e a última bem-aventurança é: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, mas alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os vossos pais que foram antes de vocês. A igreja, ela passa por luta. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer: abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. Há momentos que passamos por luta. Ei, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Quando eu era menino, eu ganhava um pirulito e caía no chão. Eu olhava para um lado e para o outro, passava na roupa e disse: não dou gosto ao cão. Quem fez isso, quem sorriu porque se entregou. Eu fazia isso. Há momentos que é preciso, né, meu pastor, trincar, cerrar os punhos e dizer: olha, eu não abro mão, eu sou crente, a minha família é crente, eu sirvo ao Senhor. Ah, você é quadrado, não tem problema. Ah, você é retrógrado, não tem problema. Ah, você é ista, não sei o que, pode chamar de qualquer ista, pode chamar de qualquer palavra, mas você sabe que você sabe em quem tem crido. Assim, olha, eu sei em quem tenho crido. Eu creio no Jesus, que pecado é pecado, santidade é santidade, que crente é crente, que céu é céu e que inferno é inferno, e que o Senhor me libertou, me salvou, me separou. Eu estou aqui só esperando a qualquer momento o toque da trombeta e nós, eu e você, sermos arrebatados. Queridos, corremos mais um pouco. Segunda casa. Pegue aí, irmãos, peça com licença e diga: dona Noemi, eu quero entrar na sua casa. Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2, é a segunda casa que você vai visitar. Todos nós conhecemos a história, né? No dia que os juízes julgavam sobre a terra, houve fome. E uma mulher, ou um homem, vai começar pelo homem, né? Aquela família abençoada que você conhece. Aquele homem, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e essa mulher por nome Noemi. A Bíblia diz que eles saíram por causa de uma seca, numa linguagem bem nordestina, de uma estiagem, e eles foram e saíram, e foram à terra chamada a terra de Moabe. Todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que agora eles saem com toda a sua família. Os irmãos sabem de todos os percalços que eles passaram, das agruras que eles sofreram, ao ponto, meu querido, de perderem, ou se você olhar, uma tragédia na família. Morre o pai, depois morrem os 2 filhos, e agora ficam as 3 viúvas. Todos nós já conhecemos de qual essa passagem. Mas o que eu quero tirar daqui, irmãos, é que parece um paradoxo, ou parece, não sei, às vezes eu costumo dizer que Deus faz brincar com a gente. Belém, casa do pão, agora falta o pão. E às vezes, queridos, nós somos servos de Deus, estamos na casa do Senhor, servimos ao Senhor na escola bíblica, estamos nas orações, mas às vezes dentro da nossa casa nós não temos mais o pão. Mas o que é isso, pastor? Eu nunca passei fome, mas não estou falando do pão material. Graças a Deus que não, glória a Deus por isso que você está aqui bonito, perfumado, arrumado, barriga cheia. Quando terminar aqui eu tenho certeza que vai ter um jantar especial, vai rolar uma pizzazinha, é bênção de Deus. Eu tenho certeza disso, mas eu quero dizer o seguinte, é que às vezes nós somos vencedores na igreja e às vezes somos famintos dentro de casa. Pastor, mas o que é isso? Às vezes dentro de casa, irmãos, falta o pão.
Como é o pão? Às vezes nós estamos tão, irmãos, ocupados com o dia a dia. Eu sei que você sai para trabalhar. Se você olhar, você passa mais tempo, irmãos, nos coletivos, ou mesmo no seu carro, no trânsito, do que propriamente em casa, cuidando da família. Eu não estou aqui para te condenar, mas às vezes nós negligenciamos o pão para os nossos filhos, o pão espiritual. Pastor, e onde é que você quer chegar? Deixa eu contar aqui para os irmãos. Há 6 anos o Senhor leva o meu pai. Queridos, eu tive o privilégio de nascer em um lar evangélico, e o maior exemplo de obreiro para mim foi meu pai. Até um dia que o médico reuniu a família e disse: o seu pai está com câncer, e só tem 1 ano e 2 meses de vida, e se ele viver mais, vai ser o cuidado que vocês têm. Morava na Messejana então, meu pastor, e toda quinta-feira nós íamos, era minha folga, e eu ia ficar com o meu pai. Já estava, irmãos, no estado terminal. E uma certa madrugada, 2h30 da manhã, ele se levanta, se apalpando na parede, porque não aguentava mais andar, e eu o acompanhei, ele não me viu. E quando ele ia entrando no banheiro, ele ia caindo, eu o segurei. E ele, admirado, olhou para trás e disse: meu filho, você está aqui? Eu disse: estou, meu pai. Ele: me ajude a ir. Eu ajudei. Me leve de volta para a rede. Ele já não dormia na cama. E ele, irmãos, no último esforço, ele disse o seguinte: que hora é, meu filho? E eu disse: pai, 2h30 da manhã. E ele disse: meu filho, me ajude a ajoelhar, eu não tenho mais força. Ele não queria orar sentado. Me ajude a ajoelhar. Ele dobrou os joelhos, eu fiquei segurando para ele não cair. Ele disse: meu filho, é a hora que eu oro toda noite, desde o dia que eu aceitei Jesus, 2h30 da manhã. Quem está entendendo? Eu olhei para mim e disse: meu Deus, como eu preciso ser mais crente. Se existe uma coisa, irmãos, que nunca faltou na minha casa, foi o pão espiritual. Porque estava lá, o meu pai, mesmo com a pouca escrita, com a letra ruim, escrevia pouquinho, não era mestrado nem doutorado, mas estava ali: bom dia, boa tarde, boa noite. Quando ao dormir, benção meu pai, ao acordar, benção minha mãe. Ou seja, nunca faltou esse pão, e glória a Deus por isso. O que eu peço, querido, às vezes, amado, a falta de pão nos deixa amargurado. Noemi, por falta de pão, voltou rica e foi pobre e voltou mais pobre ainda. Foi alegre e voltou amargurada. Noemi foi como Noemi e voltou como Mara. Sabe por quê? Porque faltou o pão. E o nome do Senhor Jesus, eu não conheço a tua vida, é a primeira vez que eu estou aqui, não conheço a tua casa, não conheço o teu ministério, eu não conheço, meu querido, a tua situação conjugal, mas se você está amargurado nesta noite, é porque talvez esteja faltando o pão. Mas eu tenho uma boa notícia. João capítulo número 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim jamais terá fome, e aquele que vem a mim jamais terá sede. Ei, meu querido, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas ele vai dizer: olha, aquele que come esse pão viverá eternamente. A pergunta que o Espírito Santo nos faz: o que é que está faltando em nossa casa? A casa de Jessé faltava unção. Pastor, mas é unção para eu pular? Não. Pode ser que pule, também não é pecado. Quando falamos de unção, lembramos somente de ser consagrados, de falarmos em línguas, e assim faz parte. Mas quando eu falo de unção, eu lembro de óleo que sara a ferida. Óleo que sara as feridas feitas pelas lutas, pelas decepções, pelas traições, pelas agruras que o mundo traz. Ei, querido, que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça, em que todo tempo estejam alvos as suas vestes. E o que me chama a atenção é que a palavra de Deus é pão, mas também é óleo. Ela alimenta, mas também sara. Ela fortalece, mas também cura. Ela dá graça, ela restaura, ela renova. Ei, querido, não tem solução em outro canto. Tem crente decepcionado porque quer solução para a sua família lá fora. Não tem, querido, só tem um segredo. Ei, tem um hino que diz assim: quando as flores daqui já fenecem, a do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram aonde? Vamos me ajudar nesse hino? Vocês observaram que eu, como cantor, sou um ótimo porteiro, né? Mas diz assim: sim, confia tu inteiramente. Aleluia. E confia no... Aleluia. Aleluia seja a divisa
do herói todo vencedor. Que te leva ao seio do Senhor. Como é que está aí o estoque de pão, tá bem? Como é que está o estoque de azeite? Está tudo bem com a tua casa? Está tudo bem com a tua vida? Está tudo bem com o teu ministério? Vamos visitar a terceira casa? João capítulo 2, versículo 1 e 2. E houve-se umas bodas em Caná da Galileia. E Jesus fora convidado. E a mãe de Jesus e os seus discípulos também conhecemos até demais. Queridos, o que me chama a atenção, Jesus agora vai convidado ali. Aí no momento crucial, os irmãos já sabem. Chegaram para a sua mãe, e sua mãe chega agora para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Todos nós lembramos quantas mensagens já foram extraídas daqui. Mas aí quando eu olho para o vinho, é claro que você não vai dizer: opa, agora eu vou tomar um monte de vinho, não. Dentro de um contexto eu te chamo a atenção que o símbolo do vinho é o símbolo da alegria. E às vezes, queridos, as lutas querem roubar a nossa alegria. Às vezes estamos tão angustiados que nos faltam palavras. Quem nunca se ajoelhou para orar e faltou palavras? Quem nunca passou pelo processo de dobrar os joelhos e não tem mais força? Quem nunca passou em pensar o seguinte: há quanto tempo eu oro, o meu esposo, ele não quer saber de Jesus? Mas se eu chamar aqui esta noite, você para dizer qual foi o milagre que Deus fez na sua casa, até amanhã de manhã não daria tempo, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nessa igreja Deus já curou, Deus já libertou, Deus já salvou, Deus já abençoou, Deus já trouxe o esposo, Deus já levantou o caído, Deus já levantou aquele que estava desanimado, aquele que estava enfermo, sabe por quê? Porque o Deus lá do Planalto Canidezinho é o mesmo Deus do Jardim Castelão, o Deus do nosso querido e pastor Demetrios também é o Deus que você e eu servimos. Ei, meu amado, não falte o vinho na sua casa, ou seja, não falte a alegria do Espírito Santo na tua casa, porque o nosso amigo Paulo vai dizer que o reino do céu não é comida e nem bebida, o reino do céu é gozo e alegria no Espírito Santo. Ei, querido, há momentos que a alegria vai embora, mas uma marca do crente, sabe qual é? A marca do crente, irmãos, são 3. A primeira é fazer zoada louvando a Deus, a segunda é comer muito e a terceira é dizer glória. Ei, meu amado, a marca do crente é a alegria. É por isso que Davi vai dizer assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, eu suportaria até perder o meu reinado, mas não suportaria perder a tua presença. É a alegria do Espírito Santo. Se você entrou aqui, querido, desanimado, e dizer: ei, é só um pouquinho de tempo, vai passar. Creia que o Senhor, peça a Ele, vá na fonte. O que está faltando na tua casa? O pão na casa de Ruth, a unção na casa de Jessé, ou o vinho na casa dessa família que não se tem um nome. Mas aqui, queridos, os minutos. Voltemos para esse texto e parece agora que eu vou andar na contramão. Você vai ler um texto em que um homem chamado Simão, era um nome muito comum na época, porque afinal Simão deriva-se da palavra Simeão, lá no hebraico. Maria deriva-se da palavra Miriam, e tanto faz Maria como Miriam, a escrita é a mesma. Então existiam vários Simãos. E para distinguir um do outro, Lucas vai dizer o seguinte: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, versículo 36. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Olha aí. E eis que uma mulher da cidade. Aí Lucas vai, irmãos, infelizmente, dizer o retrato falado dela. Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dele, aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Versículo 39. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora.
Por que a diferença de quem e qual? Quem no sentido de mulher ou homem, porque havia muita discriminação. E qual no sentido de situação social e situação religiosa e econômica e também sentimental. Quem e qual a mulher. Aí, queridos, você olha para uma casa, a casa de Simão, que graças a Deus não é a sua, glória a Deus por isso. A casa de Simão, um homem que convidou Jesus nos dias de hoje, somente para bater uma selfie com Jesus na hora do culto. Somente para filmar e sair no Instagram. Somente, querido, para receber aplausos. Um homem que convida Jesus para entrar na sua casa, somente para dizer o seguinte: olha, eu quero entrar na história como um homem que convidou Jesus e Jesus entrou. Nessa casa, querido, se você olhar, a mesa era farta, o banquete estava lá. Mas nessa casa faltou muitas coisas, ou faltaram muitas coisas. Aí, queridos, olhando para o texto, meu querido, eu te convido a você olhar para o versículo de número 38, que diz assim: uma mulher pecadora, versículo 37, estando aos seus pés. A mulher aproveita a ocasião. Ela não fora convidada. Ela entra agora. E o que ela faz é aquilo que Simão não faz. Pastor, onde é que você quer chegar? É que a nossa casa, querido, tem um hino, não sei quem é a cantora, que diz assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Minha casa será reconhecida, né? Como aqueles que adoram ao Deus verdadeiramente, se não me engano assim, verdadeiramente fiel. Queridos, a nossa casa precisa ser conhecida, não por uma casa bonita, amém, que você tenha uma bem bonita, mas que a minha e a sua casa, eu estou falando de casa, mas também estou falando de coração, seja uma casa que seja conhecida, aonde Jesus se sinta bem, aonde Ele seja o dono da casa. Sabe por quê? Quando eu olho para Lucas capítulo 24, aqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, quando Jesus se fez que ia passar mais longe, e eles o convidaram, não foi? Para que ele viesse para a sua casa, e a Bíblia diz que foi no partir do pão que eles perceberam que era Jesus, e me chamou a atenção isso, querido, porque quem era o visitante era Jesus, mas quem estava partindo o pão era Jesus. Ou seja, Jesus não era somente o convidado, Jesus estava fazendo as honras da casa. Em outras palavras, eu entendo que Jesus fora convidado, mas Jesus não fora convidado somente para apenas ser um hóspede. Jesus fora convidado para ser o Senhor da casa. Irmãos, na casa que o Senhor reparte o pão tem bênção. Na casa que o Senhor reparte o pão, os olhos se abrem. Na casa que tem o Senhor repartindo o pão, o coração começa a arder. Na casa onde tem Jesus direcionando, querido, a tristeza se transforma em alegria. A tristeza vai embora e dá um tempinho, e a alegria volta. Na casa que o Senhor governa, eu quero te dizer uma coisa: o crente é avivado, é animado, fortalecido, passa por luta e não desiste, porque ele sabe que o dono da sua casa chama-se Jesus Cristo. Aí eu fiquei olhando o texto, observando, e diz assim: no partir do pão, foi que eles perceberam que era Jesus. Não se parte pão com a mão debaixo da mesa, se parte pão com as mãos acima da mesa. Enquanto Jesus partia o pão, que foi que os discípulos olharam? Foi que eles viram na mão de Jesus? As marcas. Talvez pensaram o seguinte: espera aí, só tem um que tem marcas nas mãos, é Jesus. Ei, queridos, convide a Jesus. O que me chamou a atenção aqui é que esse homem agora vai se revelar. Ele vai dizer assim: se esse for a profeta, saberia quem e qual essa mulher está tocando nele. É impura, é pecadora, é nociva, é imprestável. Numa linguagem bem cearense, é gaiata. Eu nem convidei ela, e ela está aqui, eu nem a convidei. Enquanto, irmãos, todo sentimento de aversão para um homem que havia convidado, havia do outro lado uma mulher arrependida. Havia do outro lado uma mulher com sentimento de adoração. Havia do outro lado uma mulher com o intuito de ser perdoada, de ser abraçada, de ser ajudada e fortalecida. Ei, querido, a nossa casa, ela tem que ser um reduto de confianças para as pessoas. A nossa casa e a tua casa tem que ser um exemplo, um sinal. O teu coração, o teu ombro, a tua palavra, aquilo que você tem a dizer, ela seja um reduto para que as pessoas cheguem para você e olhem e digam: olha, a irmã Mariazinha, eu não entendo, ela não tem muito financeiramente a oferecer, mas quando eu chego perto dela,
ela fala de coisas boas, ela fala do Espírito Santo, ela fala de alegria, ela fala de arrebatamento, ela fala que foi curada, ela fala que Jesus libertou, que salvou, ela está sorrindo. Sabe o que é isso? É uma casa que tem, querido, todos os sinais em que Jesus está. E quando Jesus está na casa, já dizia um certo pregador chamado Moody, ele dizia que quando Jesus está na sua casa, todos os vizinhos vão ficar sabendo. Ei, amado do coração de Deus, diz o seguinte: estando por detrás, versículo 38, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher lhe tocou, pois é pecadora. Uma casa com muito alimento, uma casa de um homem que tinha condições sociais, mas uma casa, irmãos, que não tinha um sentimento de simpatia, de empatia pelas pessoas, uma casa que não tinha, uma casa cheia de preconceito. Eu louvo a Deus que Jesus um dia visitou a minha e a tua casa, não foi assim? Visitou o teu coração, tirou os sentimentos, foi louvado aqui, mais de ti e menos de mim, nos fez entender que nós não éramos merecedores, que o Senhor nos visitou pela sua graça, nos perdoou, nos abençoou, nos encheu com o Espírito Santo, nos deu uma nova vida, nos alegrou, nos batizou com o Espírito, nos deu os dons, nós temos o fruto, temos toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, a nossa casa é abençoada, nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita. Ei, se nós entendêssemos o que Jesus já fez na minha e na tua casa, nós já achamos: Senhor, muito obrigado, porque eu não valia, eu, irmão Enéas, não valia um picolé de quiçuco. Aí Jesus teve misericórdia de mim, mudou a minha vida, mudou a trajetória. E sabe o que é que eu estou aqui? Em uma congregação abençoada, bonita, louvando a Deus e dizendo: Jesus é bom, entrou na minha casa, mudou a minha vida, transformou. Ei, eu quero te dizer, Jesus não perdeu o seu poder, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Queridos, um certo dia eu ia ir para casa, terminou o culto, o pastor sabe disso, que o culto do pastor começa quando o da igreja termina. Não é assim? Conselhos, faz parte. Porque todo pastor, irmão, é bênção, ou cai o cabelo ou fica branco. De tanto colocar a mão na cabeça assim: Jesus, o que é que eu faço com a igreja? Aí onde coloca a mão cai, ou fica branco. E ia saindo, irmãos, do culto, aproximadamente 10h30, tinha um jovem sentado na calçada, de cabeça baixa. Quando eu ia passando, ele disse: ei, vem cá. Eu disse: pois não, tenha medo não, se aproxime. Tudo bem, me aproximei. E ele disse: posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Você tem um tempo para mim? Com licença. E eu disse: tenho. Sabe o que foi que aconteceu? Eu disse: não, me conte. Briguei com minha esposa, quebrei tudo dentro de casa, e uma voz falou no meu coração que eu me jogasse debaixo do primeiro ônibus que passasse. Mas aí eu vi o senhor passando, e alguma coisa mexeu comigo. E eu estou sentado aqui, eu não consigo nem me levantar. Eu não sei o que é que está acontecendo. Passaram muitos irmãos aqui, mas nenhum me chamou a atenção. Mas entenda, irmão, não foi eu, foi ele que disse. Quando o senhor passou, eu tive vontade de falar com o senhor. Você tem coragem de conversar comigo? Eu disse: tenho. Eu sou afastado dos caminhos do Senhor, eu não tenho força para voltar, quebrei tudo dentro de casa, minha esposa não me aceita, e o que me resta agora é só se matar. Eu disse: não, vai não. Como você já conhece a palavra do Senhor, não vou pregar para você. Só quero te dizer que há esperança para a árvore cortada, que ainda envelheça a raiz e o seu tronco vire pó, mas tão somente ao cheiro das águas, como planta nova, florescerá. Eu posso ir na sua casa, e se pode, mas ela não vai me aceitar de volta. Vai. Cheguei na escada, perguntei o nome dela, nem lembro mais, faz tanto tempo isso, e disse lá o nome dela, e ela olhou: pois não, o que é que o senhor quer? Você conhece fulano de tal? Eu conheço, é meu marido, ele está aqui embaixo, ele está pedindo para voltar, você aceita? Ela começou a chorar: aceito.
Eu posso subir para conversar com vocês? Diz, pode. Ô, meu irmão, quando eu chego naquela casa, a cozinha estava na sala, a sala estava na cozinha, tudo quebrado. A casa quebrada e o coração quebrado. Mas se existe uma pessoa especialista em buscar e salvar o que se havia perdido, chama-se Jesus Cristo. Eu não sei como é que está a sua casa nessa noite. Comecei, queridos, a conversar com eles e estrategicamente me sentei no meio. Coloquei a mão esquerda no ombro dele e a mão direita no ombro dela. Eles tinham a idade de ser meus filhos. E disse, olha, com licença, deixa eu colocar aqui a mão no ombro de vocês. Você quer se reconciliar? Ele começou a chorar assim, quero. É o que eu mais quero na minha vida e não tenho força. E ela, eu perguntei, você quer aceitar Jesus? Já sei, quero também. E naquela noite, que o inimigo ia ceifar uma vida, não ceifou. Aquele casal se reconciliou, se ficou se congregando lá perto da congregação, em outra igreja. Mas que Deus o abençoe. O que eu quero dizer nesta noite, querido, não sei o que é que está faltando na tua casa. Se estiver faltando, querido, o Espírito Santo, deixa eu dar aqui uma boa notícia. A Bíblia diz assim, olha, não se apagará o pavio que fumega, e a cana trilhada não se apartará. Ei, querido, eu gosto de dizer que ainda há esperança. Amado, quando todos estavam com fome, disseram o seguinte, ei, tem um menininho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para muita gente? Para muita gente não é muita coisa, mas nas mãos de Jesus é alimento que sobra. Ei, sabe por quê? Enquanto Jesus for o dono da casa, querido, aquilo que era impossível, Ele torna possível. Chegou Deus e disse, Elias, vai para aquela cidade de Sidom, Sarepta, e lá uma viúva vai te alimentar. Não foi assim? Se fosse eu, dizia Deus, mas se fosse um empresário, até eu ia, mas uma viúva é pedir esmola para 2. Não, Elias foi. E quando perguntou, e quando a viu naquela situação, e disse, o que você está fazendo? Estou parafraseando, né? Ele disse, olha, eu só tenho aqui 2 pedaços de madeira, eu só tenho um pouco de farinha na panela e azeite na botija, e vou fazer um pão, iremos comer, e meu filho, e vamos esperar pela morte. A tua serva não tem nada senão o quê? Um punhado, pastor. Não precisa ir comigo não, mas faça assim com a mão para mim, por favor. Punhado vem de punho. Olha aí para a sua mão, dá muita coisa, pastor, dá? Dá muita coisa, né, irmão? Para 3 comerem. Olha o tanto de farinha que a mulher que restava. Punhado. Bem pouquinho, né? A tua serva não tem nada senão o quê? Punhado. Faz primeiro para mim, e depois para ti e para os teus filhos. E vive o Senhor, que não faltará azeite na botija e farinha na panela. Deus não precisa de muito para transformar a tua vida. Pastor, é só um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo. Pastor, mas é bem pequenininho a minha fé. É essa fé pequena que Ele quer transformar, mudar a sua vida. Ei, está faltando vinho, está faltando pão, está faltando azeite. Jesus, querido, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos. Queridos, e para encerrar, queridos, a Bíblia diz o seguinte: e respondendo Jesus, disse a Simão, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E Simão diz assim, dize-a, mestre. Um homem devia 500 dinheiros. Sabe quem era o homem? Simão. Ou a mulher, aliás, 500 dinheiro, a mulher. O outro devia 50, Simão. Socialmente, a mulher devia mais. Emocionalmente, a mulher devia mais. Humanamente, em todas as áreas, a mulher devia mais, porque havia levado uma vida, irmãos, não agradável a Deus. Eu não estou aqui para julgá-la. E Jesus disse, olha, e ambos não tinham com que pagar a dívida e foram perdoados. E diz, pois, Simão, qual deles amará mais? Aí Simão diz assim, aquela quem mais perdoou. E ele disse, julgastes bem. Agora que Jesus vai dar uma lição àquele homem que o convidou somente para sair na foto do Facebook. Eu tenho certeza que você não convidou ele para isso. Você convidou no momento da angústia. Você, Senhor, tem misericórdia de mim.
Aquele dia que você estava atribulado, chorando, aí você ouviu a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Quando menos espera, você já estava aqui na frente com o braço erguido dizendo: eu quero esse Jesus. Aí houve uma mudança na tua vida, aí houve uma mudança na tua casa, aí houve uma mudança no teu coração, aí houve uma mudança, querido, que você não sabe explicar. Pastor, e você sabe explicar? Sei também não. Eu sei que você não é esse Simão que convidou Jesus somente, querido, para sair na foto. E Jesus vai dizer: ei, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. E esta, desde que eu chego, está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Já parou, você que entende nessa área que não é minha, o processo da água se transformar em lágrima? Hein? Enquanto Simão, irmãos, negou água, aquela mulher ofereceu as suas lágrimas. O segredo do crente não é aqui, porque às vezes nós somos mal acostumados a dizer assim: Senhor, eu vim na tua casa receber uma bênção. Não, nós não viemos receber bênção, nós viemos ofertar ao Senhor o seu louvor, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós viemos ofertar, mas o Senhor é tão maravilhoso que nos retribui, porque o centro do culto não sou eu, é Cristo. Quem merece ser honrado não sou eu, é Cristo. E aquela mulher deu uma lição de moral àquele homem quando ela não oferece água, mas oferece lágrima. Eu não sei o que você tem para ofertar, mas oferte o Senhor as suas lágrimas. Senhor, está difícil, mas o Senhor, Ele não nos abandona. Meu pastor, a igreja pode ficar de pé? Vocês podem ficar em pé, só um minutinho. Não é nem 3 horas não, tá bom? Ei, querido, ele vai dizer assim: olha, entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não beijastes o meu rosto, mas essa beija os meus pés. Olha a diferença. Olha aí, querido. Não me ungiste a cabeça. Pastor, como é que era esse negócio? Era mais ou menos assim: na casa que eu convidasse alguém, e como símbolo de seja bem-vindo, eu mandava um empregado de vez em quando dizer assim: seja bem-vindo, e derramava o óleo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha casa. E Jesus está dizendo assim: olha, eu entrei na tua casa e tu não me destes as boas-vindas. Não foi assim que você fez, não é? Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com perfume. Deixa eu perguntar aqui, você vai achar que o pastor Enéas não bate bem da bola. Você, antes de vir para cá, passou perfume nos pés? Passou não, né? Passou, pastor? Não. Quem passou, se acuse? Não. Você passou perfume aonde? No corpo, na cabeça? Chegou aqui cheirosinho, bonitinho, não é assim? Porque essa mulher, tu não me ungiste a cabeça, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Enquanto tu me negastes, enquanto tu duvidaste de mim, porque Jesus, irmãos, até a sua reputação foi colocada em xeque, porque ele disse: se esse for a profeta. Graças a Deus que nós convidamos a Jesus para dizer: Senhor, tu estás na minha casa, e quem dá as ordens é o Senhor, não sou eu. O meu filho não é meu, é teu. A minha casa não é minha, é sua. As minhas finanças não são minhas, são suas. A minha capacidade intelectual não é minha, é tua. A minha capacidade evolutiva não é minha, é tua. O meu corpo, a minha alma, a minha mente, meu coração é teu, Senhor. Eu quero ungir os teus pés, eu quero estar aos seus pés. Ei, o segredo da vitória do crente é aos pés de Jesus. O segredo dos pés do crente me chama a atenção, irmãos. Era um vaso, um perfume que era equivalente a 1 ano de salário mínimo. Você teria coragem de pegar um perfume de 1 ano de salário mínimo e derramar aos pés de Jesus? Aquela mulher teve. E foi em dose única, aproximadamente 35 ml de um perfume vindo da Índia. Situação parecida com essa, João capítulo 12. Não me ungistes a cabeça, e essa unge os pés. O que me chamou mais atenção é que aquele perfume a mulher usava na sua noite de núpcias, e aquela mulher havia perdido a oportunidade. Ninguém sabe quantas,
A sua vida agora, a sua reputação estava na lama. Mas ela entrou numa casa, mesmo sem ser convidada. Ela entrou na casa e se ficou aos pés de alguém que tem misericórdia. Ela encontrou alguém que entendeu a sua vida. Ela encontrou alguém que perdoou os seus pecados. Ela encontrou alguém que sarou as suas feridas emocionais. Ela encontrou alguém que mudou a sua história. Até hoje nós estamos falando dela. Ela encontrou alguém que mudou a sua vida. Ei, você também encontrou alguém que um dia tem um hino do Sérgio Lopes e diz assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas lhe livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e ele me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Aonde? Lá na cruz. E deixa eu perguntar aqui: tá tudo bem contigo? Se não tiver, eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Tá tudo bem com a tua casa? Falta vinho? Falta pão? Falta o azeite? Convide Jesus para fazer isso na sua casa. As irmãs vão louvar? Já termino, meu pastor. Venha, querido, eu quero orar não por você, com você. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Alguém pode abraçar aquela irmã ali? A irmã vai. Você pode dar um abraço Nela nela? estarão reunidos adoradores. Tá faltando você. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Venha. Minha casa será reconhecida. Aleluia. Deus pode mudar o quadro da tua história. Como um lugar de milagres e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Pastor, eu tô com vontade de chorar. Faz vergonha não. Tô com vontade de falar em línguas. Faz vergonha também não. Fique à vontade. Derrame o seu perfume aos pés de Jesus. Diga: Senhor, somente aos teus pés, somente diante da tua presença. Peça a Ele. Entregue a Ele: Senhor, está aqui a minha casa, está aqui as minhas lágrimas. O Senhor, Ele te sonda e te conhece, esquadrinha o teu deitar e o teu levantar. Ainda a palavra não saiu à nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Ele nos cerca por detrás e por diante.
Ele conhece tudo que você tem passado, conhece o teu presente, o teu passado e conhece o teu futuro. Ele sonda os teus corações, os nossos corações, Ele sabe disso. Ei, eu não quero te emocionar, eu quero te dizer que nós servimos a um Jesus que não nos abandona. Nós servimos a um Jesus que trabalha naquilo que precisa ser trabalhado. Ei, o Senhor trabalha naquilo que precisa ser mudado. Sabe por quê? Porque nós louvamos a Ele, porque Ele trabalha justamente naquilo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Oh, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Senhor. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá. nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você que não veio, não tem problema. Deus te abençoe da mesma forma. Os que aqui estão, queridos, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que lhe dê força. Que trabalhe naquilo que você não possa trabalhar. Não é assim? Deus abençoe esta congregação, nosso pastor, muito obrigado. Tá certo? Quero ter essa honra dele orar por vocês. Peço oração, queridos, pela minha esposa que amanhã vai passar por um processo cirúrgico. E assim que terminar, eu quero ligar para o Senhor avisando que deu tudo certo. Amém? Deus abençoe, meu pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Quantos recebem a palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos? Deixa eu orar pelos irmãos. Pai, abençoa o teu povo que está aqui à frente. Tome o teu povo nas tuas mãos. Toma a tua igreja. Confirma esta palavra em nossos corações, Senhor. Nós queremos ter uma casa onde o Senhor é o Senhor dela, Senhor. Assim, Deus, abençoa o teu povo. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Volte para o seu lugar glorificando o nome do Senhor.